Olá, queridos alunos dos quartos anos das escolas professora Tereza Favalli Pucay e professora Coralie de Souza Freire. Sou a professora Ana Ali do quarto ano B da escola Tereza. Então, neste período de quarentena, que exige cuidados e prevenção, por causa do coronavírus, nós estamos todos em casa, porém nós não estamos em férias. E hoje eu vou gravar uma aula para vocês, tá? Então eu irei ler uma fábula. Este gênero textual faz parte do nosso projeto do quarto ano, do Ler e Escrever, Confabulando com Fábulas. E essa atividade será uma reescrita, tá? Feita por vocês. Lembrando que a reescrita não precisa ser idêntica, ela não é uma cópia do texto original, né? Mas vocês terão que recuperar todos os acontecimentos com as palavras de vocês. Esse texto será a versão de vocês, tá bom? Então, peço que vocês abram o coração e os ouvidos para ouvir a leitura da fábula, tá? É uma fábula de Esopo e é a versão da Lúcia Tuchinski. E o título dela é A Garça Velha. A garça não conseguia mais apanhar peixes com facilidade. Devido à idade avançada, sua vista estava tão cansada que às vezes passava dias inteiros sem comer. E foi num desses dias, quando estava com o estômago a roncar de fome, que ela teve uma ideia. Vendo que o sapo se aproximava, ela não perdeu tempo. Seu sapo, avise os peixes que a lagoa será esvaziada. Fiquei sabendo que o dono destas terras vai construir um campo de futebol aqui. Mas, antes disso, ele vai esvaziar a lagoa e distribuir os peixes para a vizinhança, disse. O sapo mergulhou na lagoa e contou a novidade para os seus amigos de escamas. A água da lagoa, que era sempre tranquila, chegou a ficar ondulada com o alvoroço provocado pela notícia. Os peixes ficaram atarantados e, temendo pelo seu fim, foram se aconselhar com a garça. Dona Garça, o que devemos fazer para nos livrar desta tragédia? Bem sei que vocês, peixes, não podem viver fora d'água. Por isso, o meu conselho é que se mudem para o poço que há logo ali na entrada da fazenda. Mas isso é impossível. Teríamos que atravessar muitos metros fora d'água e morreríamos antes de chegar ao nosso destino. E para que servem os amigos? Posso transportar todos vocês no meu bico. Já se foi o tempo em que eu comia peixes. Agora sou vegetariana e me satisfaço com pedaços de grama, mentiu a garça. Sem ter outra saída, os peixes aceitaram a oferta. Com a ajuda da garça, foram parar num tanque de pedra pequeno e de águas bem transparentes. Ali, a velha ave podia pescá-los até de olhos fechados. E assim, nunca mais passou fome. Não se deve acreditar em conselho de inimigo. Muito bem, espero que vocês tenham gostado desta fábula. E lembrando, então, vamos relembrar as características desse gênero textual, que é a fábula, certo? Bem, geralmente os personagens são animais que falam e agem como se fossem pessoas. E eles possuem as características que são os nossos defeitos e as nossas qualidades. E também a fábula, ela nos traz uma moral, né? Ela quer nos passar um ensinamento, certo? Então, para reescrever um texto, a gente precisa organizar as ideias e elaborar um plano, né? Nós temos que planejar o que vamos escrever. Bem, precisamos ter em mente 4 perguntinhas. Quem, onde, quando e o que. Então, e lembrando, claro, que o gênero que nós vamos escrever é a fábula. Então,
E quem? Quem e o quê? Quem são os personagens? Quem são os personagens desta fábula? A garça, o sapo e os peixes. Onde que aconteceu essa história? Numa fazenda. Quando? Durante o dia. E o quê? O que aconteceu? A garça enganou os peixes, certo? Então, não podemos esquecer dessas 4 perguntinhas. Então, devemos organizar as ideias. Partindo, então, do gênero, que é uma fábula, nós iremos, já sabemos quem são os personagens, e temos, então, a situação inicial dessa fábula. E qual é a situação inicial? A garça ela não consegue mais apanhar os peixes com facilidade. Por quê? Porque ela está com a idade avançada. Então, nós temos um acontecimento. O que acontece? A garça ela tem uma ideia, certo? E para modificar essa situação inicial. E em seguida, vem os outros acontecimentos, o desenrolar da história, em que vai acontecendo o quê? O sapo espalha a notícia, os peixes ficam confusos, atarantados, e vai acontecendo e vai para o desfecho. E o que acontece no desfecho? Acontece a saída, uma saída encontrada pela garça esperta. Então, partindo dessa organização das ideias, nós temos aqui um plano, um planejamento, nós iremos levantar os episódios, fazer o levantamento dos episódios. Então, no primeiro episódio, a garça não conseguia mais apanhar peixes. Por que a garça não conseguia mais apanhar os peixes? Porque ela estava velha, não enxergava mais muito bem, e ela passava vários dias sem comer. Então, e foi num desses dias, aí aparece o quê? Aparece o quê? O segundo episódio. Ela teve uma ideia, certo? E ela viu que o sapo se aproximava, então, e não perdeu tempo. O que ela fez? Pediu para o sapo enganar os peixes, avisar os peixes, na verdade. Então, o terceiro episódio, ela pede para o sapo avisar os peixes. Avisar os peixes do quê? Avisar os peixes que a lagoa iria ser esvaziada, porque o dono da fazenda iria construir ali naquele local um campo de futebol. Mas antes disso, ele iria esvaziar a lagoa e distribuir os peixes para a vizinhança. E então aparece o quê? O quarto episódio, em que os peixes ficam atarantados, eles ficam confusos, eles ficam com medo da situação, em que até que a lagoa, que era calma, fica toda ondulada. Eles ficam alvoroçados. E aí eles, então, temem pelo seu fim. E o que acontece? Eles vão, o quê? No quinto episódio, eles vão se aconselhar com a garça. E o que acontece? Eles perguntam para a garça como que eles poderiam evitar aquela tragédia. E a garça, no sexto episódio, propõe o quê? Propõe a mudança, que eles se mudem para um poço que tem logo na entrada da fazenda. E, então, no sétimo episódio, eles dizem que essa mudança é impossível, porque ela fica a vários metros e eles com certeza morreriam no trajeto. E aí surge, então, o oitavo episódio, que ela oferece ajuda, Ela fala que para que servem os amigos, então ela oferece para transportá-los no bico. Ela diz que foi o tempo que ela comia peixe, que agora ela era vegetariana, comia apenas grama. Enfim, no nono episódio, eles aceitam a ajuda e ela os leva para um tanque pequeno de pedra e ali ela consegue facilmente pescá-los até de olhos fechados. E assim, ela nunca mais passou fome. E, por fim, temos a moral, que é o quê? Não se deve acreditar em conselho de inimigo.
né? Por que inimigo? Porque a garça come peixe. E os peixes acreditaram. Os peixes inocentes acabaram acreditando na garça, certo? Espero que vocês tenham clareza para fazer essa reescrita. E eu vou deixar algumas dicas para vocês, tá? Então assistam novamente a leitura dessa fábula, recontem para os familiares, resgatem os episódios, relembre tudo que passou e só então reescrevam. Não esqueçam também dos parágrafos, da pontuação adequada, letra legível, releiam o que vocês escreveram, isso é muito importante. Organizar as ideias antes de escrever e, se esquecer algum episódio, retomar, né? Para o texto não ficar com falhas. E vocês podem fazer numa folha ou no caderno de casa, fiquem à vontade, tá? Tirem fotos, mandem para os professores. Quem quiser gravar vídeo do reconto, também fiquem à vontade, mas o nosso foco é a reescrita, tá bem? Guarde o texto que depois nós vamos utilizá-lo na escola. Qualquer dúvida, nós, todos os professores dos quartos anos, estamos à disposição, podem contar com a gente. E bom trabalho, um super beijo e fiquem com Deus!